E aí pessoal, beleza? De novo aqui para mais um vídeo, agora para a gente fazer um tutorial de como que você pode trocar a bateria do seu gamepad. Então para começar, a gente tem que entender o seguinte, que tipo de bateria é essa que vem na maioria dos gamepads? Ela é uma bateria de polímero de lítio. A bateria de polímero de lítio ela é utilizada em vários equipamentos eletrônicos, inclusive no seu celular, em drones, em vários equipamentos eletrônicos que usam bateria. As duas principais características de toda e qualquer bateria são a sua tensão de operação, que no caso das baterias dos controles são de 3,7 volts, e a sua corrente de operação, que no caso aqui é uma bateria de 900 mAh, o que significa que ela pode fornecer 900 mAh durante uma hora de forma contínua. E depois disso ela vai estar descarregada. Então se você estiver consumindo menos que isso, esse tempo de funcionamento do equipamento ele vai aumentar. Tá? Então, por exemplo, se você consumir apenas 450 mAh, essa bateria vai poder alimentar aquele equipamento, deixar ligado aquele equipamento durante 2 horas e assim por diante. Eu tenho que fazer um alerta também que você tem que ter muito cuidado na hora de manipular as baterias de polímero de lítio, porque elas são muito instáveis. Você não pode amassar, não pode furar, não pode dar curto-circuito na bateria. Então tenham muito cuidado na hora de manipular baterias que usam essa tecnologia. Então o que mais a gente precisa saber para poder comprar uma bateria dessa, né? A gente está vendo aqui que na bateria tem algumas inscrições. As duas a gente já falou, que é a tensão e a corrente, e as outras duas são em relação ao fabricante e as dimensões da bateria. Então vendo aqui que nessa bateria está escrito 70, 30, 40. Isso aqui se refere às dimensões que a bateria tem. Então vou pegar aqui um paquímetro para ajudar a gente. Essas dimensões geralmente elas estão em milímetros. Então se você fizer uma das medições aqui nessa bateria, você vai ver que ela tem aproximadamente 40 milímetros. É a última dimensão aqui. Se você fizer essa outra medida aqui na bateria, você vai ver que ela tem aproximadamente 30 milímetros. É a outra medida dela. E se você fizer a medida da espessura da bateria, olha só, a gente vai ver que ela tem aproximadamente 7 milímetros. Então você tem a espessura da bateria, largura e comprimento. Você tem as três dimensões. E por que que isso é importante? Principalmente para você saber se a bateria vai caber no seu gamepad. Você tem que verificar no seu controle quais são as dimensões da bateria que tem lá dentro. Se você quiser fazer a substituição pela mesma bateria, você pode. Mas a ideia aqui do vídeo é a gente poder fazer um upgrade da bateria aqui, no caso do G5 Pro. Então aqui, por exemplo, tem uma outra bateria que tem escrito 10, 40 e 50. Também é uma bateria de 3,7 volts, mas essa daqui é uma bateria bem maior em termos de capacidade. Ela tem 2.400 mAh. Então se você pegar as medidas dela aqui, você vai ver que ela tem aproximadamente 40 aqui, aproximadamente aqui, ó, 50, e a espessura dela, pode ver que ela é bem gordinha, a espessura dela é de 10. Então as dimensões estão aqui: espessura, largura e comprimento. Então isso aí vai ser referência para você poder comprar toda e qualquer bateria desse modelo aqui, tá? Então no caso aqui a gente vai fazer a substituição da bateria do G5 Pro. Então antes de comprar a bateria você tem que abrir o controle e verificar quais são as dimensões. Thales, eu posso fazer um upgrade? Pode. O que você tem que observar é a tensão de operação, ela tem que ser a mesma, e a corrente ela não pode ser também muito exagerada, porque o circuito que vai fornecer a tensão e a corrente para fazer a carga da bateria, ele pode não suportar essa corrente excessiva na hora de fazer a carga da bateria. A descarga não. Por quê? Porque o dispositivo ele vai retirar da bateria a corrente necessária para o funcionamento dele. Então, no funcionamento, ele não vai estar pegando da bateria toda a corrente, e sim aquela quantidade necessária para fazer o funcionamento. Mas na hora de carregar, porque essas baterias elas têm características diferentes, a corrente de entrada na bateria, de acordo com o circuito que está aqui dentro, a gente pode ter algum problema. Então eu sugiro que vocês façam um upgrade de bateria para valores aí de, no máximo, 50% a mais do valor da bateria original. Ou seja, se você tem um gamepad que ele tem uma bateria de 1.000 mAh, a recomendação é que você coloque uma bateria em torno de 1.200, 1.300 até 1.500 ampere-hora. Uma outra coisa também que você tem que se atentar é que você pode ter baterias com apenas 2 fios e você pode ter baterias com 3 fios. Essa bateria aqui que a gente vai utilizar, ela tem 3 fios, e a maioria das baterias dos gamepads
ela só tem 2 fios. Esse fio branco aqui você pode tirar, a gente não vai utilizar ele. A gente vai utilizar somente o fio preto e o fio vermelho, que é o positivo e o negativo. Então vamos dar uma olhada no AliExpress para ver como é que a gente pode estar comprando uma bateria dessa. Então aqui no AliExpress, pessoal, você vai digitar bateria 3.7 e você vai digitar as dimensões da bateria ou a capacidade dela. Então, por exemplo, eu estou aqui atrás de uma bateria de 3.7 de 1000 mAh. Então, olha só, eu encontrei aqui esse modelo de bateria. Então, a primeira informação é referente às dimensões da bateria, a segunda é referente à tensão dela e a terceira é referente à corrente de fornecimento. Então, aqui é uma bateria que ela tem aproximadamente 6 milímetros de espessura, 20 de largura e 30 milímetros de comprimento. Então a gente tem várias opções aqui. Então, pessoal, essas são as informações que você precisa para poder estar comprando a bateria. Se for fazer um upgrade, as dimensões, elas com certeza elas vão mudar, porque o tamanho da bateria, a capacidade da bateria está relacionado com o tamanho dela. Então tome cuidado com as dimensões da bateria para você não comprar uma bateria muito grande e depois ela não caber no seu dispositivo. Como a gente vai estar fazendo uma atualização da bateria, um upgrade da bateria, a gente vai estar trocando uma bateria de 600 mAh por uma de 900 mAh, eu vou fazer o seguinte teste. Eu tenho esse pequeno watímetro aqui, que é utilizado em manutenção de celulares, para poder verificar qual que está sendo a tensão e a corrente de entrada no carregador, né? E vou colocar aqui no gamepad para a gente dar uma verificada qual que são os valores que a bateria original usa para poder carregar aqui. Então, olha só, vamos ver se vai dar para pegar no display aqui. Então, a gente vê que a tensão de entrada aqui da USB está de 4,84, aproximadamente 300 mAh, né, a corrente de carga da bateria. Essa bateria ela está quase 100% carregada, então essa corrente ela tende a diminuir à medida que a bateria vai se carregando. A ideia de fazer esse teste é a gente poder comparar depois com a bateria de 900, né? A ideia é que, como a gente geralmente usa a USB do computador para poder fazer a carga do gamepad, né, já que o G5 Pro é um gamepad mais para PC, essa corrente ela não pode ultrapassar 500 mAh. É recomendado porque é o padrão das USB 2.0. A USB 3.0 ela fornece até um pouco mais. Então pode ser que você tenha um PC em casa que não tem ainda a USB 3.0. Então a gente precisa ter o cuidado para não danificar também a USB do computador. Para a gente poder fazer a troca da bateria, a gente já tem vídeo de abertura aqui desse gamepad no canal, então eu não vou fazer a abertura dele de novo. Eu já deixei aqui a parte de trás do controle fora. A gente pode conferir aqui as características da bateria do G5 Pro. Então é uma bateria 3.7 de 600 mAh, ela tem 60 por 22 por 38, são as dimensões dela. Então a gente tem que colocar uma bateria que seja compatível com isso. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que a bateria de 900 ela tem as dimensões diferentes dessa daqui. Então o que é que a gente vai ter que fazer aqui no caso do G5 Pro? Eu vou retirar aqui essa carcaça que suporta da bateria e a gente vai colar a bateria direto na placa. Então primeira coisa, retirar aqui o conector. Já deixei aqui meio que a bateria solta, ela tem uma dupla face aqui bem forte. Eu coloquei a espátula aqui de lado com muito cuidado, eu retirei aqui a bateria. Então muito cuidado para não furar a bateria, pessoal, mas muito cuidado mesmo. Então retirei a bateria com cuidado e a gente vai tirar esse chassi aqui de suporte da bateria, vamos lá. Ok, e a gente vê que a gente fica com bastante espaço aqui. Vamos colocar a bateria aqui. Eu não vou fazer a ligação dela ainda. E a gente vai colocar a carcaça aqui para ver se o controle vai fechar. Então, olha só, fechei aqui o controle, tá? O botão aqui, ó, tá funcionando normalmente. Então a gente sabe que a bateria vai caber aqui dentro. Então o que precisa fazer agora? Conectar aqui o positivo e o negativo aqui na placa. Para poder fazer isso, pessoal, tem que tomar muito cuidado para não inverter a polarização, tá? Então se a gente colocar aqui de volta a bateria original na posição correta, o controle já até ligou, a gente observa o seguinte, ó, o fio vermelho é na parte de cima do conector e o fio preto, que é o negativo, na parte de baixo. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o fio da bateria nova, tá? Então, vermelho em cima, preto embaixo. Em outro controle, como é que vai ser? Pode ser diferente, pode ser o contrário, pode ser de lado. Então, antes de retirar a bateria antiga, observa qual que é a posição do positivo e do negativo, tá ok? Agora, vou tirar a bateria aqui porque a gente vai precisar fazer aqui o corte do fio branco. Como eu falei para vocês, esse fio branco aqui a gente não vai precisar dele, a gente só vai usar o fio preto e o fio vermelho. A gente pode cortar aqui, corta bem aqui no cantinho, ó,
não tem problema, ele vai ficar escondidinho aqui dentro. Então a gente só vai utilizar esses dois cabos aqui. Então agora a gente tem duas formas de fazer. Ou a gente corta os outros dois cabos aqui, muito cuidado, pessoal, para não encostar um no outro. E a gente pode soldar aqui direto na placa. Ou a gente pode tentar usar esse conector aqui, retirar esse conector aqui e utilizar e somente colocar os cabos aqui. E ele sai aqui, ó, inteiro, tá? Com o pino. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o outro lado e a gente consegue tirar os dois, tá? Aqui no detalhe. Muito cuidado que a partir de agora você tem o risco de encostar um no outro, então vamos tomar cuidado, vamos deixar separado. Então, pessoal, esse daqui é bem menor que esse outro aqui, olha só. Então, a gente não pode simplesmente pegar o daqui e tentar encaixar no conector do outro. A gente vai tentar tocar aqui esse suporte aqui do pino. Então, vou tirar uma pontinha aqui, ó, decapar só um pouquinho aqui, basta esse pouquinho aqui, olha só, bem pouquinho mesmo, tá? Mesma coisa aqui no lado negativo. O que a gente vai fazer agora é soldar os dois conectores maiores aqui na bateria nova. Então olha só como é que ficou. Então a gente vai tentar agora conectar no controle, né? Lembrando, positivo aqui na parte de cima. Ó, controle funcionando com a bateria de 900 mAh. A gente já pode ver aqui, ó, que está bem descarregada a bateria, tá? Então é até uma chance para a gente ver como é que ela vai se comportar na carga. Para conectar aqui, pessoal, no controle, a gente vai usar a mesma dupla face que tem aqui, para colocar aqui bem próximo ao botão aqui de mudança de modo de conexão, ajeitar aqui o cabo do conector, colocar a capinha aqui de volta. Se você quiser dar uma reforçada aqui, colocar uma espuma, um EVA, alguma coisa para proteger, mas também pode. Mas como a gente está fazendo aqui só para fazer o teste, olha só, controle fechado, todo encaixado, só falta colocar os parafusos, funcionando normalmente. Já estou aqui com o watímetro ligado aqui na ponta do cabo USB-C, vamos conectar aqui, carregando normal a bateria. A gente está com a tensão aqui de 4,78 e aproximadamente 400 mAh. Lembrando que aqui no próprio controle fala 5 volts até 500 mAh. Tudo dentro da normalidade, a bateria já começou a carregar aqui. Pessoal, lá no AliExpress tem para vender a bateria com o mesmo plug. Tá? Basta procurar com cuidado que você vai achar o mesmo plug com as mesmas dimensões, tá? Às vezes pode ser que a posição do positivo e do negativo esteja invertida, então quando chegar você vai ter que inverter a posição aqui, mas é mais fácil que ter que soldar. A princípio, a gente trocou uma bateria de 600 por uma bateria de 900, então a gente ganhou aí em torno de 30%, 33% a mais de autonomia aqui no tempo de funcionamento do gamepad, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Vocês podem estar tanto substituindo pela mesma bateria no caso de um defeito da bateria, quanto em algumas situações também é possível fazer o upgrade. Beleza, pessoal? Era esse o vídeo. Valeu!